Hoje eu queria, nós vamos conversar um assunto muito importante. E eu queria, se vocês pudessem, a máxima atenção. Porque aparentemente vai estar parecendo que eu vou estar acusando ou brigando com alguém. Mas isso é ilusão. Aqueles que me conhecem sabem que eu não brigo com ninguém. Agora, não posso deixar de mostrar a hipocrisia que é a vida humana vivida de modo humano. Principalmente daqueles que são religiosos e daqueles que dizem que estão buscando a Deus. Porque quem está buscando a Deus tem que ter uma postura completamente diferente daquele que não busca. Como, aliás, fala o Cristo na Bíblia. Ele diz assim: se você só faz o que os pagãos fazem, que vantagem você leva? Então aqueles que estão buscando a Deus precisam fazer mais do que o normal, mais do que aquilo que fazem os simples pagãos. Então, o que eu vou mostrar é que a maioria da humanidade afirma estar caminhando numa direção, mas que na verdade caminha em outra. Nós vamos voltar ao estudo do Evangelho de João, que nós começamos a semana passada. Nós estamos no capítulo 15, versículo 18. Os seguidores de Jesus serão perseguidos. Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembrem-se de que me odiou primeiro. Alguém já ouviu essa frase? Se o mundo odeia vocês, lembre-se que me odiou primeiro. O mundo odeia os Jesus Cristos. Plural, os Jesus Cristos. Aqueles que vivem como Jesus viveu. É nesse sentido que eu estou falando da hipocrisia. A humanidade diz que ama Jesus Cristo, ama o Cristo, mas odeia os Jesus Cristos. A humanidade ama o Cristo, mas odeia aquele que quebra as leis. A humanidade ama o Cristo, mas é o primeiro a condenar, a acusar aqueles que são pegos em flagrante delito. Mas o Cristo não fez isso. Quando a mulher adúltera lhe foi apresentada, o Cristo disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E quando ninguém mais ficou, ele disse: se ninguém lhe condena, não sou eu que vou lhe condenar. O mundo detesta os Jesus Cristos, detesta aqueles que não seguem rigorosamente a lei humana. Mas só que para não seguir, os Jesus Cristo, aqueles que buscam o caminho que leva a Deus, praticam o perdão. Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Mas o mundo não quer perdoar.
a humanidade não quer perdoar. Diz que ama o Cristo, aceita o Cristo como seu legítimo guia, pastor, mas não quer praticar o perdão. Prefere julgar, condenar e acusar a todos. E quem não pratica isso, quem não julga, quem não acusa, é chamado de bobo, de otário. Mas se a humanidade diz que busca a Cristo, ela deveria, não digo nem aclamar aquele que busca viver como Cristo, mas pelo menos não odiá-lo, pelo menos não taxá-lo com palavras que confiram títulos menosprezantes. A humanidade diz que ama Cristo, mas o ser humano, mesmo os que se dizem que estão preocupados com o que vão comer hoje e o que vão vestir hoje. Cristo nunca teve essa preocupação. Cristo dizia, se Deus dá o alimento aos bichos e dá a roupa às folhas, por que eu vou me preocupar com isso? Mas aqueles que vivem assim, que deveria ser o ideal daqueles que seguem o Cristo, são taxados, são xingados, são menosprezados, são considerados bobos. A humanidade diz que ama Cristo, mas se preocupa não só com o que vestir, mas como se vestir. A humanidade pesa muito mais a aparência física do que o interior. Pesa ver se você está arrumadinho, se você está limpinho, se você está seloginho. Se chegasse perto do Cristo, não ia se dar muito bem não. Porque Cristo nunca se preocupou com essas coisas. Aquela imagem do manto sempre branco é figura. Porque o Cristo andava no meio do deserto. No mínimo ele era coberto de pó. A humanidade diz que ama Cristo. Mas aqueles que não cumprem os rituais religiosos, a humanidade coloca na cruz. Xinga, acusa, diz que é herege. Mas Cristo se alimentou no sábado. Cristo fez cura no sábado, o que é proibido pela lei. Hoje é muito fácil para vocês de cumprir a lei, de não cumprir a lei de trabalhar o sábado, porque não acreditam mais nisso. Mas na época de Cristo, era a mesma coisa que chegar para você um espírita, se dizendo espírita, e dizer que não acredita na reencarnação. Você iria acusá-lo, como os professores do Sinédrio acusaram o Cristo. A humanidade diz que ama Cristo, mas tem como objetivo principal na sua vida realizar-se materialmente. Está preocupado em estudar, está preocupado em se formar para poder arrumar um emprego melhor, para poder ganhar mais dinheiro, para ter mais ascensão. Cristo nunca teve essa preocupação. E se Ele é o caminho, a verdade e a vida, só através dele se chega a Deus.
aquele que diz que ama Cristo não deveria ter essas preocupações, não deveria trabalhar esses objetivos como os primários na sua vida. É isso que o Cristo está dizendo. O mundo, a humanidade, odiou ele e continua odiando ele através dos seus seguidores. Continua criticando, continua acusando, continua fazendo dos seguidores do Cristo os não evoluídos. Porque eles continuam presos a uma evolução que não foi a que o Cristo ensinou. Eles ainda continuam querendo exercer o poder de ser, listar e fazer. Enquanto o Cristo dizia: Senhor, honra seu nome através de eu. Esse é o problema. A humanidade, para poder se dizer seguidora de Cristo, precisa alterar os valores da sua vida. Não adianta se dizer seguidor de Cristo e querer levá-lo uma vida humana igual a dos outros. Porque não se chega lá. Porque só se chega lá através do exemplo deixado por ele. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém chega a Deus a não ser através de eu. Ninguém chega a Deus a não ser da forma como Cristo viveu. Por isso a vida tem que ter como objetivo primário aquilo que tinha a vida de Deus. Mas a humanidade, a vida de Cristo. Mas a humanidade odeia Cristo. A humanidade odeia os Jesus Cristos. Aliás, a vida Jesus Cristo é a antítese de tudo que a humanidade sonha para si. Porque ela quer a glória, a fama e a felicidade material. Eric pergunta: pai, por que a sociedade de hoje é tão individualista se a Terra está mudando para um mundo de regeneração? Não era para ter uma evolução com relação ao universalismo? Não, era para piorar mesmo. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se a sua prova é vencer o individualismo tem que ser mais forte. O individualismo tem que lhe chamar mais fortemente, lhe tentar mais fortemente, para que você continue vencendo provas de acordo com o seu nível de elevação. Vamos continuar a leitura do Evangelho. Vou ler o primeiro trecho, que Kim já falou sobre ele. Se o mundo odeia vocês, lembrem-se de que me odiou primeiro. Se vocês pertencem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Quando você segue os padrões da humanidade, a humanidade lhe ama. Porque você é humano. Porque você vive humanamente a vida. Porque você se arruma, porque você trabalha, porque você sonha em crescer, porque você sonha com a submissão dos outros, porque você quer ter o poder ao seu lado. Agora, quando nada disso faz sentido para você, o mundo lhe odeia. Porque você pertence a Cristo, a quem nada disso fazia sentido. Essa é uma coisa que nós precisamos entender para o último pedacinho. Fia, lê mais um pedacinho.
Mas eu os escolhi entre a gente do mundo, e vocês não pertencem mais a ele. Por isso o mundo os odeia. Por vocês estarem ligados a Cristo, ou seja, por tudo isso não fazer mais sentido para você, o mundo lhe odeia. O mundo não vê em você alguém que precisa ser, que pode ser seguido, alguém que mereça ser ouvido, porque o mundo ama quem fala o que ele quer ouvir. Mundo que eu estou falando é a humanidade. A humanidade ama aqueles que lhe servem, e não aqueles que servem a Cristo. Porque nós temos que lembrar de uma frase de Paulo: o ser humano é inimigo de Deus. O ser humano é inimigo de Deus. Sabe por quê? O ser humano só é amigo dele mesmo. O ser humano não é amigo de mais ninguém, mesmo quando ele considera alguém como amigo. Ele o considera porque este lhe faz bem. Então ele está preocupado consigo mesmo, não com o outro. Sabe por quê eu estou dizendo isso? Ouçam este pedaço que o Espírito da Verdade fala. A Fia vai ler. O capítulo sobre, um subcapítulo sobre o egoísmo é a pergunta 913 do Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então aí está a base da humanidade. Todo ser humano é egoísta. Porque este é a base dos egos formados no planeta Terra. E quem é egoísta ama a si acima de Deus e acima dos outros. Por isso, Paulo nos diz que o ser humano é o inimigo de Deus, porque ele quer para si. Essa é uma conclusão que precisa ser tirada por aqueles que querem seguir Cristo. Em Cristo não residia o egoísmo. Ele viveu para servir aos outros. Já o ser humano vive para se servir. Mesmo quando ele quer ajudar os outros, ele estipula condições que lhe sejam aceitas por ele mesmo para auxiliar. Essa é a base. Essa é a base. A humanidade é egoísta. Enquanto você for humano, você não conseguirá amar a Cristo de verdade. E por isso odiará Cristo. Porque ele não foi humano. A existência de Jesus Cristo, depois do batismo, foi uma existência espiritualizada. Uma existência universalista.
Naquele momento, na hora que João Batista batiza Cristo, acaba-se a humanidade do Cristo. Ele passa a ser espírito. E por isso ele diz, a humanidade me odeia. São os mesmos professores da lei que até hoje se avocam em ter a verdade e usar essa verdade para julgá-lo próximo, ou como Cristo ensina, se põe fado nas costas dos outros e não ajuda a carregar nem com um dedo, que continuam julgando e criticando os Jesus Cristos, aqueles que não vivem humanamente. Então disso deve surgir para vocês uma realidade. Não esperem que a humanidade vá aplaudir os seus esforços de elevação espiritual. Todo mundo acha que se entrar nessa de evolução espiritual, será considerado bonzinho, santinho. Isso é ilusão. A humanidade vai lutar contra você. Vai lhe querer ridicularizar, vai querer, como instrumento do karma, vai lhe colocar a todas as provas para lhe testar nesse sentido, no sentido de ver se você permanece no amor em Cristo. É preciso atentar para este detalhe. É preciso estar atento a este detalhe. Ninguém chega a Deus a não ser através de mim. Ninguém chega a Deus a não ser sendo um Jesus Cristo. E quem quiser chegar a Deus sendo um Jesus Cristo, não pode querer ser humano e nem esperar que a humanidade lhe apoie. Gabriel diz, o mundo gosta de quem faz o que ele quer. Se nós formos seguir Cristo, vamos ser individualistas e egoístas, pois não poderemos contar com ninguém, pois o mundo não apoiará quem quiser seguir Cristo. Eu concordo com você, só que aí você não será individualista, você será individual. Porque o individualista é aquele que quer para si. O individual é aquele que segue consigo mesmo, não querendo para si. É bem diferente. Sim, você precisa ser uma individualidade sem individualismo, sem egoísmo. E isso é impossível seguindo a humanidade, porque a humanidade lhe cobra que você seja egoísta, ou seja, que você se imponha individualmente a cada momento. Vocês poderiam, vamos continuar, né? Vocês poderiam dizer, Joaquim, você está sendo radical. E eu diria, estou. E complementaria dizendo, sem radicalismo não há elevação espiritual. Sem você radicalizar espiritualmente a vida, não há elevação espiritual. Há entre os espíritas uma fase muito interessante. Quando você fala na ação, e o moço acabou de falar, na influência dos espíritos sobre a vida, quando se fala nisso no meio dos espíritas, os espíritas dizem, nem tudo é o espírito que faz. Mas a influência dos espíritos na vida humana é muito maior do que você possa imaginar.
E é preciso que nós radicalizemos, mas não radicalizemos por querer, por achar certo, mas radicalizemos porque este é o ensinamento. No livro dos Espíritos, tem uma pergunta que diz assim: os Espíritos influenciam nossos atos? E aí vem a resposta: muito mais do que o Xexi-quer imagina. E o próprio Kardec nos fala assim, se nós passa por uma rua, é um espírito que nos levou por ali. Mas na frente, o Kardec ainda pergunta, se alguém vai morrer por um raio, e este raio vai cair sobre uma árvore, o espírito leva o ser humano para baixo do raio, por baixo da árvore, aí ele diz, e faz o raio cair, e diz, não, o raio ia cair ali. Ou seja, a vida é completamente dominada pelos espíritos. Todas as suas ações são comandadas de fora para dentro. E você, como diz o Kardec, achando que mantém o livre-arbítrio, faz o que precisa ser feito. Então é preciso nós radicalizar mesmo, porque tudo na vida é intervenção dos espíritos, sob o comando de Deus, não à toa, não porque eles querem. E nós precisamos entender isso, precisa entender que só Deus só Deus sabe, nada mais é realidade. Isso, intervenção dos espíritos no mundo carnal, não é isso? O título. Isso. A Fiaçô vai ler para vocês. É essa mesmo. Ô pessoal, desculpe a demora. O subtítulo é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. É a pergunta 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselham. Leia o comentário do caderno. Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece ao impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Ouviram? Você pensa que encontrou. Não fecha que você vai ler mais, deixa. Você pensa que encontrou, mas não encontrou ninguém. O Espírito lhe sugeriu aquele caminho para provocar o encontro. E fez ao outro também. Você pensa que você faz, mas o Espírito comanda você fazer. Quer ver só? Leia as outras 3, minha filha, por favor. As outras 3 o quê? Perguntas? Isso. Na sequência? Isso. Então a pergunta agora 526. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda.
Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Resposta. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Então veja, se o homem tem que morrer porque subindo numa escada, isso está escrito, é o seu destino, ele vai morrer, mas os espíritos não vão quebrar a escada, vão levar o homem para a escada quebrada. Tudo é a ação do espírito, e não a ação do espírito sobre as coisas, mas a ação do espírito sobre o homem. É por isso que nós precisamos radicalizar, é por isso que eu uso sempre o exemplo do assassinato, o exemplo da morte de por acaso está na outra pergunta. Quer ver só? Leia a outra, filha. 527. Tomemos outro exemplo em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida só por não lhe estar debaixo da fronde o homem. Outra vez, o homem é encaminhado para baixo da árvore, aonde o espírito já sabe que vai cair um raio. Eu não estou radicalizando, mas isso era conhecimento do Cristo. Ele sabia tudo o que ia acontecer e participava da ação direcionado pelos espíritos. Mas só que ele não questionava por que ele estava ali naquele lugar. Ele simplesmente deixava Deus fluir através dele. Essa é a razão pelo qual eu volto a dizer, a humanidade não ama Cristo, odeia Cristo, porque aqueles que se entregam a Deus, a ponto de deixar Deus fluir por ele, sem padrões pré-determinados, sem seguir normas e regras humanas, é considerado doido. Isso no mínimo, para não dizer idiota. Radicalizar seria não levarem a atenção isso aqui. E olha que os assuntos que o Kardec faz, apresenta nas perguntas, são assuntos de morte. Morreu na escada, morreu no raio, mas morreu porque o Espírito levou o homem que tinha que morrer naquele momento para aquela hora. Rezemos a Deus para que você não morra de raio. Cala a boca, Satanás. Você está falando igual o ser humano. Mas e a ação do homem?
E a ação do homo é decisiva sobre o outro homo? Ouça bem o que vai dizer agora o Espírito da Verdade. Pergunta 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Resposta. Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que percorrer. Então veja, o projétil vai correr. Agora, se o homo não tiver que morrer, vai receber a intuição para sair da linha da bala. Mas se receber a bala em seio, é porque tinha que morrer. Não recebeu a intuição porque tinha que morrer, tinha que perecer daquele jeito. Isso é amar a Cristo. Sabe, Cristo sabia volatilizar, sabia andar em cima da água, mas não fugiu do seu destino. Por quê? Porque se o Pai quisesse que eu não passasse por lixo, me mandaria no mínimo 20 legiões de anjos. Mas não, o Pai mandou legião de anjos para crucificá-lo Cristo. Essa é a grande verdade. Cristo não foi crucificado pelos romanos, nem pelos judeus, mas foi crucificado como determinação de Deus, como estolinha pré-montada, para lhe dar a seguinte conclusão: se você estiver sendo levado ao cadafalso, vá. E vá em paz, e vá perdoando, e vá amando. Não busque fugir da sua cruz. Até fique nervoso, como diz o Cristo anteriormente, neste mesmo Evangelho do João. O que vou dizer agora, sinto uma grande aflição. Mas o que eu vou fazer? Dizer, Pai, afasta de mim este cálice? Mas eu vim aqui para isso. Pai, honra o seu nome em mim. E aqueles que vivem isso, que não reagem aos acontecimentos do mundo, que se entregam passivamente às suas cruzes, em paz, em amor com Deus, são criticados pela humanidade. Porque a humanidade ama Cristo, mas não quer ser crucificada, mas não quer ver os seus direitos serem afetados, supostos direitos, não? Então essa é a realidade, e eu não estou radicalizando, estou simplesmente pegando exemplos e ensinamentos que existem no livro dos Espíritos e que existem na Bíblia. E essa fase de Cristo, o mundo me odeia, está no Evangelho de João. Cabe a nós não discuti-la, mas entendê-la, compreendê-la. Que é isso que nós estamos fazendo neste trabalho. Como eu disse, eu queria falar muito da prática da vida, e é isso que eu estou mostrando. Que a vida daqueles que se dizem buscadores do Cristo é hipócrita, porque amam o Cristo, mas não querem viver como Cristo viveu, mas não querem doar-se como Cristo doou-se. Preferem manter a sua humanidade intacta do que entregar-se ao espiritualismo, mesmo sabendo que com isso não alcança a evolução espiritual, ou seja, não caminha o caminho que leva a Deus.
Vou então continuar aqui o estudo do Evangelho do João. A última frase que eu havia lido, mas eu os escolhi entre a gente do mundo e vocês não pertencem mais a ele. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim, vão lhes fazer tudo isso, porque não conhecem aquele que me enviou. Eles não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a eles. Mas agora não tem desculpa para o seu pecado. A célebre frase: a quem muito foi dado, muito será cobrado. O pecado nasce, o pecado como transgressão ao espiritual, não nasce do ato, mas nasce do conhecimento que cada um tem. Veja, o católico tem um ensinamento, o protestante tem outro ensinamento, o espírita tem outro ensinamento. E todos esses têm um ensinamento fundamentado no ensinamento do Cristo. E ao receber esse ensinamento, você começa a ser responsável por colocá-lo em prática. Então, se o Cristo diz que você tem que amar o inimigo, você tem que amar o inimigo. Se o Cristo diz que você não deve julgar, você não pode julgar. Se o Cristo diz que você deve perdoar a todos, você deve perdoar a todos. Se o Cristo diz ao bandido que ainda hoje ele estará no reino do céu, você tem que dizer que o bandido vai para o reino do céu. Não adianta, e aí está a hipocrisia, não adianta se dizer cristão e não seguir Cristo. Não adianta se dizer espírita e não seguir o evangelho espírita. Não adianta se dizer protestante e não se seguir a doutrina protestante. É esse o problema. O problema é que todos querem ser religiosos, mas não abrem mão do humanismo, da humanidade de ser. Na verdade, este é o tema da palestra de hoje. Em verdade vos digo, quem não nascer de novo não verá o reino do céu. Enquanto você não renascer do espírito e da água, você não conseguirá a elevação espiritual. Por mais que você decolhe os ensinamentos, por mais que você diga que é cristão, o que é preciso é entender, como diz o próprio Cristo, que não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. Não se serve ao dinheiro, ao mundo, à materialidade, à humanidade e a Deus. Não tem como se manter humano e ser ao mesmo tempo cristão. Por quê? Porque a humanidade lhe cobra o seu humanismo. E o cristão, o Cristo lhe cobra a sua espiritualização, a sua ligação com Deus, o seu viver em Deus, para Deus, com Deus. Se nós não compreender isso, nós vamos ficar batendo cabeça contra a parede. Vai ficar querendo ser humano e não consegue, querendo ser espírito e não consegue.
Este é o assunto que pechinja, apesar de todos os problemas que nós teve hoje, que pechinja rapidamente conscientizado por todos. Que pechinja rapidamente servir como instrumento para espiritualizar verdades. Porque senão nós vai ficar empacado, como está há milhares de encarnações, empacado entre servir ao mundo ou servir a Deus. Isso é o que nós precisamos pensar. Porque a partir do momento que eu decidi seguir ao Cristo, eu tenho que ser o Jesus Cristo. E tenho que amar os Jesus Cristos. Agora, a partir do momento que eu não decidi isso, eu tenho todo o direito de viver minha humanidade. Mas isso não lhe leva a Deus. E é preciso você parar de bater nos peitos e dizer que é cristão. Essa é a bifurcação, a encruzilhada, aonde estão todos os espíritos encarnados hoje. De um lado o salvamento de Deus, do outro o salvamento da humanidade, da vida humana como tentação, que é o que o Espírito da Verdade fala. É preciso ficar bem claro isso. E é preciso, a partir do momento que você opte por Deus, não esperar da humanidade respeito, amor, atenção, porque a humanidade vai lhe cobrar, porque você não é mais humano. Gabriel pergunta: Joaquim, na última palestra, você falou sobre amar a todos, mas acho que eu não sei bem o que é o amar. Poderia nos dizer o que é amar e citar alguns exemplos na vida prática? Posso, é fácil. O que é amar? É não ver certo nem errado, nem bonito nem feio, nem limpo nem sujo, nem arrumado nem desarrumado. Quando você vê na atitude do outro uma arrumação e gosta, você elogia, não ama. Você elogia porque lhe convém elogiar. Quando você vê um errado na atitude do outro, é porque você não acha aquilo certo. Então você está amando o seu certo. Amar é viver a vida sem aplicar adjetivos a nada nem a ninguém. Amar é simplesmente amar. E quem ama não vê feio nem bonito. Quem ama não vê certo nem errado. Quem ama não vê arrumado ou desarrumado. Só ama. Então amar é isso. Amar é você participar da vida sem colocar adjetivos nela. Porque qualquer adjetivo que você coloque é fundamentado pelo egoísmo. Ou seja, é fundamentado pelo que você acha da coisa. Gabriel pergunta: mas como eu vou amar uma pessoa que pratica o mal? Eu não ia estar apoiando esta pessoa? Mas eu acabei de dizer que não se dá adjetivo. O mal é o adjetivo que você coloca a algo que é perfeito, que vem de Deus. E que é a ação karmática daquela pessoa. Sim, você está lá, como é que ele falou, filha? Amando uma pessoa que pratica o mal,
apoiando a pessoa. Sim, você está lá apoiando não a pessoa. Você está lá apoiando a Deus, que dá a cada um segundo as suas obras. Segundo, eu não falei em apoiar. Eu falei em amar. Apoiar também já vira certo. E eu não estou falando em certo, eu estou falando em perfeito. É fruto do amor de Deus, é Deus agindo. Então eu não julgo, mas também não elogio. Eu não acuso, mas também não elogio. Vivencio aquilo na neutralidade. Ou equanimidade, como quis na Sama. Foi assim que o Cristo viveu. Ou você acha que ele morreu com raiva de quem enfiou a lancha nele? Ou você acha que ele morreu com raiva dos doutores da lei do Sinédrio que acusaram ele? Claro que não. Mas nem por isso ele compactuou com aquilo. Ele compactuou com Deus, que estava fazendo aquilo. Agora, como você vai amá-lo? Primeiro você tem que deixar de adjetivar. Você tem que deixar de ver mal e bem. E entrar num estado onde você viva apenas o amar. É difícil demais amar. Sim, para o ser humano é difícil demais amar. Para o espírito não. Porque o espírito supera a humanidade. Paulo diz assim, o pecado nasce da lei. Se não houver lei, não há pecado. Então, se você acabar com as leis, você acaba com o pecado. O errado. Então, não há como amar sem libertar-se dos conceitos individuais que você usa para julgar o mundo. Então você quer amar o outro? Primeiro comece a libertar-se de você mesmo. Por isso Cristo ensina, amar ao próximo como você se ama. Se você se amar livremente, você vai amar livremente o outro. Mas como você se ama por regras, você só ama o outro por regras. Adilson faz um comentário. O Dalai Lama foi perguntado, quando esteve no Brasil, o que ele achava dos chineses que destruíram o Tibete. E ele disse que ele deveria, como ser humano, odiá-los, mas que ele não conseguia odiar ninguém. Sabia que houve alguma razão para aquele ato dos chineses. É mais cristão do que muitos que se dizem cristão. É mais cristão que o Papa que faz o discurso dizendo que Judas é um traidor covarde. Seguiu o ensinamento do Cristo. Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz.